Oi, tudo bem? Nesse vídeo a gente começa a falar sobre equilíbrio químico. Finalmente chegamos nessa matéria maravilhosa que é o equilíbrio químico. E para começar a falar sobre equilíbrio químico, eu quero que você retome aí os conceitos de cinética química. Isso mesmo, os últimos vídeos de cinética química são importantíssimos para que você entenda o começo do equilíbrio químico. Inclusive porque eu vou puxar alguns conteúdos ali da lei da velocidade da cinética química. Então se você não lembrar tão bem, volta lá no conteúdo, faz uma revisão básica e depois volta aqui pro vídeo pra gente continuar. Então sem mais enrolação, vamos fazer essa aulinha de equilíbrio químico. É uma aula introdutória, mas eu tenho certeza que você vai adorar. Bom, e para começar a falar de equilíbrio químico, eu preciso trazer para você um conceito do qual a gente não conversou ainda, que é o conceito da reação reversível, ou seja, de reações reversíveis. Na verdade, a gente até passou uma ideia de que existem reações reversíveis, mas a gente não formalizou esse problema, então vamos fazer isso daqui agora. Bom, então eu quero começar te dizendo o que é uma reação reversível e o que precisa acontecer para a gente classificar uma reação como reversível. Tudo na mesma frase, para você já pegar a ideia aqui. Uma reação reversível é aquela que pode acontecer tanto num sentido quanto no outro. Ou seja, depois que os produtos estão produzidos, eu posso fazer o processo reverso, que é o processo de transformar produtos de volta em reagentes. Ou seja, reação reversível é aquela que pode ocorrer tanto no sentido direto quanto no inverso. E aí, para sentido direto, a gente vai combinar que a gente vai usar o índice 1 daqui para frente. Eu já vou te mostrar onde que vai esse índice 1, mas tanto no sentido direto, que é o 1, quanto no inverso. E adivinha, se o direto é o 1, o inverso é o 2. E eu vou escrever aqui que nós representamos essas reações com uma seta dupla, porque é importante que você conheça essa representação e só de bater o olho você saiba que quando você vira uma seta dupla como essa, nós estaremos falando de uma reação reversível. E isso vai ser muito importante no equilíbrio químico. Só de bater o olho nisso, lá no equilíbrio químico você já vai lembrar que a gente está falando de um equilíbrio. Então lembra, tem um sentido direto que é 1, tem o sentido inverso que é 2 e a gente representa essa reação reversível com essa seta dupla. Tá, e o que é esse sentido direto e o inverso mesmo? Ó, imagina uma reação genérica de reagente virando produto. Se essa reação for dita reversível, ela com certeza vai ter essa seta dupla. E eu tô te falando que o sentido direto é o sentido usual que a gente está acostumado na química, que é o sentido do reagente virando produto. Portanto, o sentido direto é esse sentido 1 aqui na nossa seta. E o sentido 2 é o sentido inverso, o sentido que produto vira reagente. Portanto, sentido 2 aqui. E se você retomar lá dos conceitos de cinética química, você vai lembrar que existem equações de velocidade associadas a esse processo químico. Ou seja, reagente virando produto tem uma certa velocidade e produto virando reagente tem uma outra velocidade. A gente inclusive chamou de velocidade da direta e de velocidade da inversa. Então eu vou escrever aqui as velocidades para você, tanto da direta quanto da inversa. Lembra, na direta eu tenho V1, vai ser igual a uma constante K da direta, portanto K1, vezes a concentração dos seus reagentes. Se você assistir os últimos vídeos, você vai ver que isso aqui está escrito de uma maneira bem genérica, porque nesse primeiro momento eu não quero que você se preocupe quais são os reagentes, nem a ordem da reação em relação a eles. Eu quero só que você lembre que é uma constante vezes concentrações de reagentes. Enquanto que nos produtos nós temos um V2, que de novo é a constante da inversa vezes a concentração dos produtos, que na inversa passam a ser os reagentes. Então lembra disso daqui que a gente vai usar isso daqui no futuro, mas essas velocidades são importantíssimas para você. Pronto, então de maneira genérica você entendeu o que é uma reação reversível. É aquela reação que pode acontecer tanto num sentido quanto no outro. A gente até tinha falado disso na cinética, mas a gente não tinha formalizado que o nome disso era reação reversível. E por que eu fiquei tão preocupado em formalizar reações reversíveis? Porque quando a gente vai falar de equilíbrio químico, que é o que a gente de fato começa a falar agora, a gente começa exatamente definindo o equilíbrio com base nessas reações reversíveis. Nas reações reversíveis, o equilíbrio ele é atingido, ou seja, para ser um equilíbrio, precisa ter uma reação reversível na história. Então, o equilíbrio é atingido quando a velocidade da direta se iguala à velocidade da inversa. Então, para que você entenda o que isso quer dizer, né? Por que o equilíbrio é atingido quando as velocidades se igualam, eu quero que você primeiro pense numa reação genérica que eu vou colocar aqui. A mais B em equilíbrio, na verdade, numa reação reversível com C e D. Os coeficientes são extremamente importantes numa reação como essa. Então, nesse exemplo,
eu vou colocar esses coeficientes em laranja, também genéricos Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho. E o que o equilíbrio químico, então, ele está falando pra gente? Ele está falando que existem dois sentidos de reação, como a gente consegue ver aqui, sentido 1 e sentido 2, e que o equilíbrio é atingido quando essas velocidades se igualam. E aí a gente precisa conversar sobre o que significa essas velocidades se igualarem. A velocidade de reação, lembra lá dos últimos vídeos, que ela indica com que velocidade esses componentes são consumidos, pensando na reação direta. Então, eu consumo A, consumo B numa certa velocidade, e isso vai formando C e D. Só que ao mesmo tempo, quando a reação é reversível, a partir do momento que eu tenho C e D já produzidos, eles começam a reagir entre eles. E existe o sentido inverso, fazendo com que C e D também sejam consumidos e formando de volta A e B. Então eu tenho uma velocidade de produção de C e D e uma velocidade de consumo de C e D. Essas velocidades, elas são diferentes no início da reação, porque no início eu tenho A e B e não tenho nada de C e D. O problema é que quando essa reação vai se desenvolvendo, eu vou tendo cada vez mais C e D e cada vez menos A e B. Portanto, a velocidade V1 começa a diminuir e a velocidade V2 começa a aumentar, até um certo momento que elas se igualam. Só que a primeira coisa que a gente pensa é que quando essas velocidades se igualam, parece que elas se cancelam e tudo para. A reação deixa de acontecer. Então a primeira coisa que eu quero escrever para você é um ponto de atenção. Antes de sair fazendo conta, eu quero que você tenha muita atenção nisso. Essa reação, ela não para de acontecer. A partir do momento que essas velocidades se igualam, essas reações elas simplesmente continuam acontecendo com mesmas velocidades nos dois sentidos. Isso significa que, ao atingir o equilíbrio, a reação não para. Isso, não para mesmo. Grifa esse não para, pelo amor de Deus. A reação continua acontecendo, só que ela simplesmente acontece com a mesma velocidade para os dois lados. E aí a gente costuma dizer que esse equilíbrio ele é dinâmico. O equilíbrio ele não para. Inclusive a FUVEST já usou essa palavra dinâmico, um equilíbrio dinâmico. Equilíbrio é dinâmico. Então se acostuma com isso. No equilíbrio, as reações continuam acontecendo para ambos os lados com a mesma velocidade. Não para a reação. E uma última coisa muito importante para você perceber dessa reação é que para ser um equilíbrio precisa ter velocidade da direta, precisa ter velocidade da inversa. Parece meio óbvio, mas a gente esquece que se um dos componentes aqui no meio da história acabar durante a reação para de acontecer para um dos lados. Como assim? Olha, se eu não tiver mais B para reagir com A, a velocidade V1 deixa de existir e passa a ter somente V2. Se eu não tiver o C para reagir com D, a velocidade V2 deixa de existir e passa a ter somente V1. Ou seja, no equilíbrio, nenhuma das espécies pode ter acabado. Então, no equilíbrio é importantíssimo que todas as espécies da reação estejam presentes. E isso é tão importante que eu vou anotar aqui como outro ponto de atenção. No equilíbrio, todos os participantes da reação possuem concentração diferente de zero. E isso é muito importante para você. Também parece uma outra bobagem, mas não é. Quando a gente vai fazer uma questão de equilíbrio, às vezes a gente tem a impressão de que tem que consumir completamente um dos componentes. Na verdade, não. Na verdade, a gente não pode de jeito nenhum consumir completamente nenhum dos componentes. Sempre tem que sobrar alguma coisinha de cada um deles para o equilíbrio assegurado naquela questão. Então só existe equilíbrio se todo mundo estiver presente lá dentro. Então guarda essa ideia, vamos continuar aqui. Só que todo mundo estar presente na reação é uma coisa meio relativa, né? Todo mundo pode estar presente na reação, só que um pode estar em bastante quantidade, o outro em menor quantidade. Pode ter um dos componentes com bem pouquinho lá dentro, e mesmo assim ele vai estar presente na reação, assegurando o equilíbrio. Então, existe um jeito de medir o quanto que a gente quer de cada componente lá dentro dessa reação. E isso daí a gente chama de grau de equilíbrio. Ou seja, como que ficou a configuração do equilíbrio no final dessa história toda. Grau de equilíbrio. Esse grau de equilíbrio, ele recebe a letra alfa, muito parecido com aquele grau de ionização dos ácidos diarrênios. É o mesmo alfa e a ideia, inclusive, é muito parecida. A ideia aqui é que o alfa do equilíbrio, ele avalia qual é a porcentagem de reagente limitante que foi necessária para chegar até o equilíbrio. Vou escrever isso de uma maneira bem formal aqui, ó. Indica o percentual de reagente limitante que foi consumido até atingir o equilíbrio. E aqui, finalmente, a gente começa a fazer um pouco de conta sobre tudo isso que está acontecendo, né? Então, vamos analisar o que esse textinho está falando sobre o alfa e vamos tirar uma fórmula daqui. Ó, ele indica o percentual. Primeira informação importante, esse alfa, se ele indica um percentual, ele não tem unidade, ele é adimensional. E esse percentual é de reagente limitante.
limitante. Você vai grifar isso daqui, você não pode esquecer de jeito nenhum que é do reagente limitante que está sendo falado. Então a primeira coisa que você vai fazer em qualquer reação de equilíbrio que você está resolvendo é procurar o reagente limitante daquela reação. Então eu analiso quanto do reagente limitante em percentual foi consumido para que eu chegasse no equilíbrio, ou seja, até atingir o equilíbrio. Então daqui eu consigo extrair uma informação importante. O alfa, ele tem a ver com a quantidade de reagente limitante. Normalmente a gente fala desses reagentes limitantes, dos reagentes em excesso, de todos os reagentes no equilíbrio, sempre em termos de concentração ou em termos de pressão. Para facilitar aqui a nossa vida, eu vou usar termos de concentração. Então eu vou falar que eu estou preocupado com a concentração de limitante que foi consumido e que se portanto foi consumido, reagiu. Então eu vou falar que a quantidade de limitante que reage de fato lá naquela reação. Só que se ele é limitante, significa dizer que ele que define o quanto vai ser consumido na reação como um todo. E se é um percentual do limitante, e a gente já sabe que no equilíbrio não pode ter ninguém com concentração zero, com certeza esse limitante não foi completamente consumido. Então, com certeza, lá dentro do meu recipiente eu tinha mais reagente limitante do que a quantidade percentual que foi consumido, porque eu preciso ter um 100%, já que eu estou analisando qual percentual foi consumido. Portanto, eu vou analisar a quantidade de limitante que eu consumi, que eu reagi, em relação à quantidade de limitante total dentro do meu recipiente. Ou seja, quando eu faço uma análise da quantidade de limitante que foi consumido em relação ao total que tinha naquele recipiente no começo, eu encontro uma porcentagem do limitante que de fato reagiu até chegar ao equilíbrio. Então o grau do equilíbrio ele define exatamente isso. Quanto do reagente reagiu em relação a quanto tinha no começo da reação. E agora que você sabe calcular o alfa, vamos aprender num exemplo tudo isso que a gente está falando. Você vai ver com bastante calma como que tudo isso aqui se reflete num exemplo agorinha. Então imagina uma questão de exemplo que ele vai te fazer uma pergunta mais ou menos assim: quais as concentrações do equilíbrio? E entenda, quando eu estou falando que ele vai te perguntar quais as concentrações do equilíbrio, normalmente no seu vestibular não vai ser tão direta assim uma pergunta. Ele vai trabalhar um texto, mas a ideia central da questão daquele texto é que você interprete aquele texto e conclua que a pergunta, no fim das contas, é uma pergunta como essa: quais as concentrações do equilíbrio? E esse texto, essa questão, vai te dar uma reação maravilhosa. Eu vou te dar uma reação específica do N2 mais 3H2, virando em uma reação reversível 2NH3. Então a questão ela vai desenvolvendo as ideias junto com você. Num recipiente foram inseridos 3 mol de N2 e 6 mol de H2. Então, opa, você já começa a questão tendo informações importantes. Olha, eu tô te dando um exemplo genérico de como que seria um texto qualquer de uma questão como essa. Num recipiente foram inseridos N2 e H2 com concentrações ou com quantidades iniciais de 3 mol e de 6 mol. Por que eu tô fazendo questão de te mostrar isso? Porque eu quero que você entenda que todo equilíbrio tem 3 momentos que são extremamente importantes que você analise daqui para frente. Você não vai esquecer nunca mais disso. O primeiro momento é o momento inicial, que é o momento no qual eu coloco os meus reagentes dentro do recipiente. E esse momento é crucial. Você tem que encontrar no seu texto uma informação que fala: no início foram inseridos os componentes, ou partindo somente dos reagentes, alguma coisa que te dê informações para que você saiba quanto dos reagentes você tinha no começo da sua reação. E como a gente sabe que é um equilíbrio químico, ele precisa te dar mais informações para que você entenda o que acontece ou o que é necessário para atingir o equilíbrio. Só que entre o início e o equilíbrio existe um momento muito crucial, que é o momento da reação de fato acontecendo, né? Então, em toda a questão de equilíbrio daqui para frente, você tem que se acostumar a fazer 3 linhas para o equilíbrio. A linha do início, antes do equilíbrio acontecer, a linha da reação que mostra como os reagentes estão reagindo e a linha do equilíbrio que mostra o quanto que restou de cada um no momento do equilíbrio. Não esquece essas 3 linhas de jeito nenhum. Você vai ver que a gente vai fazer vários exemplos usando esse mesmo padrão. Então se acostuma a fazer essas 3 linhas. E no meu texto elaborado que eu fiz aqui para te dar um exemplo genérico, eu falei assim, ó, partindo inicialmente desses 2 componentes. Isso é muito importante numa questão de equilíbrio, porque você consegue perceber que no
início não existia absolutamente nada de produto, só existiam os meus reagentes. E você tem que extrair esse tipo de informação da sua questão. E aí, depois de falar que inseriu esses dois componentes, a questão fala assim para você: sabendo que o grau de equilíbrio é igual a 40%, determine as concentrações dos componentes no equilíbrio já estabelecido. Agora você tem todas as informações para calcular essa questão. Ou seja, a pergunta no final é quais as concentrações do equilíbrio, mas a questão te deu informações iniciais antes do equilíbrio e te deu o alfa, o grau de equilíbrio, o percentual de limitante que reagiu. E a sacada está exatamente aí: identificar primeiro, antes de tudo, quem que é o tal do reagente limitante, para assim conseguir estabelecer o equilíbrio. E para descobrir quem é o reagente limitante, vem comigo aqui, ó. O reagente limitante é sempre aquele que limita a reação. Como assim? É sempre aquele que acaba primeiro na reação. Vou tentar consumir completamente um dos dois componentes e ver quem acaba primeiro. O que acabar primeiro é o limitante, o que sobrar é o que está em excesso. Taif, como assim? Sim, ó, imagina que no início da minha reação eu tinha 3 mols de N2 para reagir e suponha que, portanto, eu reagi totalmente 3 mols de N2. Caso isso tivesse acontecido, e isso não aconteceu porque é um equilíbrio, mas caso tivesse acontecido, eu teria 0 de N2 e para que eu consiga consumir completamente 3 de nitrogênio, quanto que seria necessário de hidrogênio? Taif, pela proporção estequiométrica, eu percebo que a proporção é 1 para 3. Então, para cada 3 de nitrogênio, eu preciso de 9 de hidrogênio. 9 de hidrogênio, ou seja, eu precisaria de mais hidrogênio do que eu tenho disponível. Eu só tenho 6 disponível, mas eu precisaria de 9. Para consumir completamente o nitrogênio, eu precisaria de 9, só tenho 6, portanto, o hidrogênio está limitando a minha reação de acontecer completamente. Portanto, eu posso dizer com tranquilidade que o hidrogênio é o reagente limitante. E agora que você descobriu quem é o limitante, você apaga isso em laranja, que foi simplesmente para analisar quem é o limitante, e agora você vai fazer de fato o equilíbrio. O que é o equilíbrio? Tem a ver com o grau de equilíbrio, que indica o percentual do limitante que reagiu. Isso significa que é o percentual de hidrogênio que reagiu. Eu tinha 6 para reagir, 40% desses 6 de fato reagiu. Ou seja, somente 40% reage aqui embaixo. Então, na linha de reação, o meu reagente, na reação, ele perde uma certa quantidade em mol. Quanto, Taif? 40% de 6, que costuma dar 2,4 mol. Ou seja, 40% reagiu, foi consumido na minha reação. Se eu tinha 6, perdi 2,4, no equilíbrio eu fico com um total de 3,6 mol, que eu vou até deixar em preto aqui para você ter um padrão de resolução. Tinha 6, perdi 2,4, fiquei com 3,6. E aqui eu vou te dar mais uma informação extremamente importante, anota aí no seu caderno. A linha da reação é uma linha que precisa obrigatoriamente respeitar a proporção estequiométrica. Parece uma informação boba, mas não é. A linha da reação, ou seja, no momento da reação, a proporção estequiométrica 1 para 3 para 2 precisa ser respeitada, como em qualquer outra reação. Na hora da reação, a gente usa proporções estequiométricas. E isso te dá uma informação muito importante nessa questão, porque a proporção estequiométrica entre o hidrogênio e o N2 é de 3 para 1. Portanto, se eu consumir 2,4 de H2, eu consumi 3 vezes menos de N2, porque a proporção é 3 para 1. Portanto, eu consumi 0,8 de N2. Se eu tinha 3, consumi 0,8, me restaram 2,2 de nitrogênio no final. E por último, como a linha da reação precisa respeitar a proporção estequiométrica, se eu consumir 0,8 na proporção 1, eu vou ter produzido o dobro aqui para o NH3. Ou seja, a proporção é 1 para 2, portanto é 0,8 para 1,6. Quando eu não tinha nada e ganhei 1,6, eu termino com 1,6 no meu momento de equilíbrio. Perceba, aqui é sinal de menos porque é consumo, porque está reagindo para formar produto. Aqui é sinal de mais porque eu tenho produto sendo produzido. Eu estou ganhando produto. Não tinha nada, ganhei 1,6 porque produzi produto. E essa linha, portanto, é a linha do equilíbrio, é a linha que mostra as concentrações do equilíbrio na nossa questão. E é assim que você resolveria uma primeira questão mais básica
básica de grau de equilíbrio que envolva equilíbrio aí. Mas lembra, todas as vezes que eu falo de equilíbrio, eu tenho que saber montar uma tabela como essa, seja por causa do grau de equilíbrio ou seja pelos conteúdos que a gente ainda vai ver, mas você tem que saber fazer essa tabela. E eu quero aproveitar esse exemplo para falar de gráficos junto com você. Vamos falar graficamente sobre o equilíbrio. Eu vou te colocar aqui então dois gráficos e a gente vai debater sobre esses dois, que são os gráficos mais frequentes no seu vestibular. É óbvio que pode existir um gráfico que a gente não previu no vestibular da FUVEST, por exemplo. Claro que pode, mas a grande maioria dos gráficos vai falar de velocidade das reações, portanto um gráfico de velocidade pelo tempo, ou um gráfico de concentração dos componentes da reação pelo tempo. E eu já deixei marcadinho aqui um tempo de equilíbrio, porque o que eu quero combinar com você é que essas reações elas vão acontecer até atingir o equilíbrio, né? Eu estou usando essa reação de exemplo, que é um equilíbrio, portanto existe um certo momento no tempo que o equilíbrio é atingido. E esse momento a gente vai marcar aqui no gráfico, usei a mesma vertical para ele, para você entender mais facilmente o que está acontecendo. Pronto, agora a gente consegue analisar os gráficos de velocidade e de concentração. Primeiro eu quero combinar com você que para velocidade eu vou usar duas cores diferentes, sendo uma delas o vermelho quando eu estiver falando de reagente, outra delas o roxo quando eu estiver falando de produto. E para a velocidade dos reagentes, que é a velocidade no sentido direto, a gente consegue ver que a velocidade vai diminuindo. No começo eu tinha 3,6 e depois essa velocidade diminui porque as concentrações vão ficando cada vez menores. Portanto, é garantido que no início da reação, ou seja, no tempo t igual a 0, eu tinha uma velocidade inicial alta para os reagentes e essa velocidade diminui até um certo momento. Esse momento é o momento do equilíbrio. Enquanto que nos produtos é visível que não tinha nada de produto no começo, portanto a velocidade da inversa era 0 no início. E essa velocidade vai aumentando. Quanto mais produto eu tenho, maior a velocidade vai sendo, portanto aumenta a velocidade da inversa. Até o momento que essas velocidades se igualam. Como assim, Taif? Lembra da definição de equilíbrio, que é o momento em que as velocidades se igualam. Portanto, a partir daqui, V1 é igual a V2. Então, um gráfico de velocidade num equilíbrio químico sempre vai ter essa aparência. Duas velocidades, uma da direta, uma da inversa, e elas sempre vão se igualar aqui no final, que é a definição de... Então, esse gráfico é o mais tranquilo de visualizar e era isso que eu queria que você visse, que no momento do equilíbrio as velocidades se igualaram com a diminuição de uma e o aumento da outra. E a gente precisa entender o que acontece com as concentrações dos componentes nessa brincadeira também. Então, se a gente for analisar esse exemplo especificamente, a concentração do N2, do H2 e do NH3, a gente percebe algumas coisas bem legais aqui. Eu coloquei aqui umas medidas no nosso gráfico para que a gente consiga entender o que acontece com as concentrações de cada um. No início, eu tinha 3 de N2, eu tinha 3 de N2 e no final eu tenho 2,2 de N2. Entenda que esse final, na verdade, é o equilíbrio, né? Não é o final, mas quando eu atinjo o equilíbrio, eu tenho uma quantidade de N2 ou uma concentração de N2 de 2,2. Ou seja, no início eu possuía 3 de concentração e no final 2,2. Como eu fiz milimetrado, 2,2 está mais ou menos aqui. Eu posso dizer que eu tenho a concentração de N2 diminuindo nesta taxa, até atingir o equilíbrio. Aqui sendo 2,2. E o que acontece com o hidrogênio? O hidrogênio tinha 6 no início, ficou com 3,6 no equilíbrio. 6 no início, 3,6 no equilíbrio. Está entre 3 e 4, está mais ou menos aqui. Traço pontilhado e no equilíbrio a concentração não muda mais, é constante, portanto horizontal aqui. Então esse gráfico é o gráfico do H2 que começa lá no 6 e vem até aqui. E por último, você consegue verificar o que acontece também com o NH3 no mesmo gráfico. Tinha 0 no começo e foi até 1,6, que é mais que 1, menos que 2, quase aqui no meio. Você traça o pontilhadinho e depois a horizontal, porque a velocidade e a concentração ficam constantes. Portanto, horizontal aqui, esse é o NH3, o meu produto em roxo. Ele começa no 0 e sobe até chegar na concentração final. E esse seria um gráfico das concentrações de um exemplo como esse. É importantíssimo que você saiba visualizar esse gráfico e interpretar esse gráfico.
tenta fazer sozinho depois aí na sua casa, para que você consiga extrair todas essas informações daqui. Ou melhor, tenta fazer o processo contrário também. A partir daqui, tenta construir a tabela. É sempre um exercício muito interessante. Agora que você já entendeu tudo isso sobre o equilíbrio, nessa nossa introdução, vamos fazer um último exemplo, só para você ver uma segunda maneira que pode aparecer essa solicitação do grau de equilíbrio. Veja, grau de equilíbrio não é uma das coisas mais importantes do equilíbrio, porque na grande maioria das vezes ele vem como um acessório na sua reação, é uma informação importante para que você consiga resolver o equilíbrio, mas na grande maioria das vezes não vai ser perguntado qual é o grau de equilíbrio. Porém, por via das dúvidas, vamos fazer uma questão perguntando exatamente isso. Qual que é o grau de equilíbrio de uma certa reação? Portanto, qual o alfa da reação? E de novo, eu estou sendo bem simplista com o texto, mas você precisa extrair essas informações da sua questão grande lá do textinho que você tiver. Se for o Enem, vai ser um texto bem longo, você vai ter que extrair isso. Se for a FUVEST, talvez um texto um pouco mais curto, mas também vai ter que extrair essa mesma ideia do texto lá. E a reação que eu quero que a gente analise aqui agora é o PCl3 mais Cl2 virando PCl5. E como todos esses componentes aqui eles são gasosos, a questão pode falar o seguinte para você. Partindo inicialmente de pressões parciais de 7 atm para o PCl3 e de 3 atm para o Cl2, determine qual o grau de equilíbrio desta reação, sabendo que, atingido o equilíbrio, foi encontrada uma pressão parcial de 2 atm de PCl5. Ou seja, a questão te deu essas informações e quer que você ache o grau de equilíbrio. Partindo de pressões de 7 e 3 para esses componentes, sabendo que no equilíbrio eu tenho 2, qual é o alfa? Então, no fim das contas, ele quer esse alfa aqui, ó. E como que a gente resolve uma questão como essa? Aqui você tem que ir na malandragem, que eu vou falar tudo em preto aqui, ó. Lembra, se ele falou no texto que partiu desses dois, no início eu tinha obrigatoriamente 0 de PCl5. Se no início eu tenho 0 e no final eu tenho 2, com certeza, durante a reação, eu ganhei 2 atm. Tinha 0 no início, tenho 2 no final, tenho que ter ganho 2, não tem jeito. E lembra, a linha da reação é a única linha que tem que seguir a proporção estequiométrica. Nesse nosso caso, a proporção é 1 para 1 para 1 para todo mundo, facilita a nossa vida, então se eu ganhei 2 aqui, eu perdi 2 aqui e eu perdi 2 aqui, já que a proporção é 1 para 1 para 1. Se eu tinha 3, perdi 2, fiquei com 1 atm. Se eu tinha 7, perdi 2, fiquei com 5 atm. E no equilíbrio eu tenho essas características de pressão parcial para todos os componentes. Só que na verdade o que ele perguntou foi qual que é o alfa, qual que é o grau de equilíbrio. Portanto, eu tenho que identificar quem que é o limitante nessa nossa brincadeira. Quem que, caso seja consumido completamente, finaliza a reação. Eu vou olhar para os dois, eu vou olhar para o menor número porque é mais fácil de consumir. Se eu consumir completamente 3 de Cl2, quanto que eu preciso de PCl3? Taífe, a proporção é 1 para 1. Se eu fosse consumir completamente 3, eu precisaria de 3 desse daqui. Como eu tenho 7, eu tenho esse cara em excesso. Se esse está em excesso, esse aqui é o limitante. Então, de novo, identifiquei o limitante aqui. Sabendo agora que o Cl2 é o limitante da reação, eu posso calcular o alfa. O alfa é a porcentagem, portanto, é quanto eu consumi de fato em relação a quanto eu tinha no início. Perceba que eu não estou falando de concentração, eu estou falando de pressões parciais, mas não importa, porque o alfa é um percentual. Esse percentual costuma dar 2/3, que é 0,66, é uma dízima periódica, o alfa vale aproximadamente 66%. Este é o grau de equilíbrio dito 66%. E é assim que você identificaria qual o grau de equilíbrio da questão. Perceba que existem outras perguntas possíveis numa questão de equilíbrio como essa. Ele podia te perguntar qual a pressão total no equilíbrio. A pressão total no equilíbrio é 5 mais 1 mais 2, vulgo 8 atm no equilíbrio. Então ele podia ter dito assim, ó, partindo de uma pressão parcial de 7 atm para o PCl3 numa pressão total de 10 do recipiente, ou seja, ele te falou a pressão parcial do PCl3 e te falou que a pressão total é 10, portanto aqui é 3. 7 mais 3 dá 10. Qual a pressão final no recipiente? Poxa, a partir de 10, cheguei numa pressão final de 8. Então é uma outra pergunta possível da sua questão. Bom, a gente fica por aqui. Você aprendeu todo esse início de equilíbrio químico. Perceba que tem bastante detalhe, então talvez seja interessante voltar e ver o vídeo de novo, ou alguns pedaços do vídeo de novo. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado por ter visto o vídeo até o final. Tchau!